Eu, Luana Pacheco e a Aline Alves do 31A vamos falar sobre a saúde mental. Não existe uma definição oficial para o conceito de saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O termo saúde mental está relacionado à forma como a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, e ao modo como ela harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins. A saúde mental tem uma grande importância na vida das pessoas. Ela é um fator que possibilita a possibilidade de ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções mentais é essencial para o convívio social mais saudável. Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental está relacionada à qualidade de interação individual e coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que possibilitem a harmonia dessas relações é uma urgente necessidade. Em relação ao bem-estar, assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar da manutenção das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais. O bom estado mental confere ao homem o amplo exercício de seus direitos sociais e da cidadania. Assegura ainda as condições de integração social para uma convivência familiar mais harmônica e segura. Para entender sobre saúde mental, é preciso saber a diferença entre transtorno mental e a doença mental. O uso da palavra transtorno está relacionado com um conceito mais amplo de diagnóstico. Nos referimos a uma trajetória diagnóstica que varia bastante de pessoa para pessoa, é multifatorial e com diversas formas de tratamento. Já ao falarmos de doença, nós temos as causas, um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas, como por exemplo as doenças cardíacas. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental, mas a saúde implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito e que todos possuem limites. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como a alegria, amor, tristeza e a raiva. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana em equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com perturbações nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela age, às existências da vida e o como ela harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem também parte da vida. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Hábitos prejudiciais ao equilíbrio mental. Pensamentos negativos. Pessoas que mantêm pensamentos ou atitudes negativas tendem a desenvolver distúrbios físicos e mentais mais graves. Dentre os problemas mais preocupantes estão as crises de ansiedade e o maior risco para a depressão. Vício em jogos, álcool e drogas. A OMS afirma que a dependência em jogos virtuais é uma das doenças mentais da modernidade. Como reflexo do avanço tecnológico e da facilidade de acesso aos recursos digitais, o número de adeptos aos videojogos adquire uma dimensão cada vez mais expressiva. A compulsão por drogas e álcool também figura como fator de influência para o surgimento de complicações no âmbito psicológico e mental. O uso excessivo de internet. A sociedade atual construiu uma espécie de obrigatoriedade em estar sempre online e querer saber, em seu tempo real, os principais acontecimentos do mundo. Porém, quando a falta de internet gerar sofrimento, a situação pode evoluir para uma patologia considerada um transtorno mental. Os problemas de saúde mental mais frequentes: ansiedade, mal-estar psicológico ou estresse continuado, depressão, dependência de álcool e outras drogas, perturbações psicóticas como a esquizofrenia, atraso mental e demências. Estima-se que em cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer em algum momento da vida de problemas de saúde mental e que cerca de 12 tenham uma doença mental grave. A depressão é a doença mental mais frequente, sendo uma causa importante de incapacidade. Em cada 100 pessoas, aproximadamente uma sofre de esquizofrenia. No Brasil, o Brasil lidera rankings e tem números nada orgulhosos.
Veja alguns dados da OMS e do Ministério da Saúde. A depressão. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina. São cerca de 12 milhões de brasileiros, 5,8% da população sofrendo de depressão. Estima-se que entre 20% e 25% da população brasileira tem ou terá a doença. Ansiedade. No mundo, o Brasil é o país com o maior número de pessoas que sofrem com ansiedade, 9,3% da população, incluindo ataque de pânico, fobia, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC e estresse pós-traumático. O suicídio. No país, o suicídio é a terceira maior causa de morte externa, atrás somente de acidentes e agressões. A taxa de suicídio a cada 100 mil habitantes no Brasil cresceu 7% de 2010 a 2016, na contramão do restante do mundo, onde a taxa caiu 9,8%. Em 2018, foram 37 casos por dia. Na quarentena, o aumento de 32% de suicídio dá um alerta para a preocupação na saúde mental na sociedade. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração no humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica da depressão. As pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que melhore o seu quadro. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em leve, moderado e grave. Além disso, ela pode atingir qualquer pessoa, não importa a idade. Ela também é uma das doenças que mais afasta pessoas do mercado de trabalho. Em 2016, 75,3 mil trabalhadores brasileiros foram afastados de suas atividades por causa da depressão, com direito a recebimento de auxílio-doença, em casos episódicos ou recorrentes. Fatores genéticos estão envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica no cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilhos para as crises, como, por exemplo, acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico. Além disso, mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal a que estão expostas principalmente no período fértil. Alguns sintomas são perda ou ganho de peso não intencional, insônia ou sonolência excessiva, praticamente diárias, agitação ou apatia psicomotora, cansaço ou perda de energia constante, culpa excessiva, dificuldade de concentração, ideias suicidas, baixa autoestima, alteração da libido. A depressão é uma doença que exige muito acompanhamento médico. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros casos, que são mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar, profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medos intensos. Esse sinal de alerta é uma reação natural do corpo para nos ajudar em novos desafios e situações de perigo. Porém, quando passa a atrapalhar nossa rotina, a ansiedade pode ser considerada um distúrbio e ela própria o desafio a ser superado. Não se sabe ao certo as causas da ansiedade, mas há fatores que podem influenciar uma pessoa a desenvolver ou estar mais predisposta a esse distúrbio. A genética, o histórico de transtorno da ansiedade da família, traumas passados, como a perda de um ente e acidentes marcantes, doenças físicas, problemas cardíacos como as arritmias, problemas respiratórios como a doença pulmonar obstrutiva crônica, abuso de drogas, álcool ou medicação, como os benzodiazepínicos. Os sinais da ansiedade podem se manifestar psicologicamente e fisicamente. Vale lembrar que cada pessoa tem sintomas diferentes. Respiração ofegante e falta de ar, palpites e dores no peito, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que pode se perder o controle ou algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos. O especialista psicólogo Masashi Saito diz que
É importante entender que a ansiedade não é algo tão ruim. Uma pessoa pode se sentir ansiosa quando acha que existe um risco futuro, uma ameaça de algo que pode acontecer, e mesmo que as sensações provocadas por essa ansiedade não sejam agradáveis, elas podem ser muito úteis. O problema é quando não se consegue controlar e a duração das sensações provocadas por ela, bem como não ter o controle daquilo que é real. Existem algumas abordagens para o tratamento da ansiedade, como psicoterapia e a combinação do tratamento psicológico com medicamentos específicos, como os ansiolíticos. Ao longo da vida, todos nós podemos ser afetados por problemas de saúde mental, de maior ou menor gravidade. Algumas fases, como a entrada na escola, a adolescência, a menopausa e o envelhecimento, ou acontecimentos e dificuldades, tais como a perda familiar, o divórcio, o desemprego, a reforma e a pobreza, podem ser causa de perturbações da saúde mental. Fatores genéticos, infecciosos ou traumáticos podem também estar na origem de doenças mais graves. A sociedade e o preconceito. Sim, o preconceito ainda é bastante presente na sociedade. Como a saúde mental está no corpo e no meio, muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre o qual ele teria condições de atuar e não faz. A maioria da sociedade ainda tem dificuldade em reconhecer que é uma doença e ainda ampliar o conceito de saúde e doença. Justamente pelo preconceito e julgamento, as pessoas não querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm transtornos mentais, com o risco de serem vistos como fracos ou descontrolados, algo que vai desde questões morais até as questões éticas. No caso de crianças, então, a família se sente muito culpada e exposta. Combater o preconceito é sempre falar sobre o tema, propor debates e tentar entender que todo mundo tem seu jeito de funcionar, mesmo que seja bastante diferente do seu, e tentar construir formas de convivência que não afastem quem é diferente. Como cuidar da saúde mental? Conheça a si mesmo. O autoconhecimento pode promover objetivos de vida mais definidos. Mantenha uma rotina, delimitar horários fixos para poder se concentrar em nós mesmos e realizar o que for necessário é o que promove bem-estar. Durma melhor. Dormir é um processo biológico necessário para a manutenção da saúde física e mental. Faça exercício e tenha uma boa alimentação. Faça atividades legais para si. Consulte o médico regularmente. A qualidade de sua saúde afeta diretamente a percepção de bem-estar. Não deixe de estar com os exames e consultas em dias, pois isto pode promover pioras inesperadas. Reforce laços de familiares e amizades que são benéficos. Deixe de lado amizades que façam com que você se sinta mal. Busque pessoas com que possa se divertir.